a todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, professora Maria Tereza. Boa noite aos nossos alunos que já estão aqui. E eu vou dando boa noite a quem for chegando. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto, escritora. Eu assino as minhas obras, são 20 obras publicadas já e mais de 60 participações em coletâneas. Organizei 8 obras também. E o meu nome literário é Lene Ziliotto. É como vocês me encontram nas redes sociais e nas minhas obras. Nós estamos aqui hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, na nossa primeira aula da primeira sala da casa que nós abrimos dia 10 de fevereiro, que é a Casa Networking em Arte. Networking em Arte é uma iniciativa que eu inscrevi em um edital de cultura e está sendo acelerada pela Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso e a Oi Futuro. Então, nós temos essa iniciativa sendo aceleradas para a área da cultura, e o Cláudio, que está aqui conosco, nos dando esse suporte, toda essa assessoria técnica, é porque ele é o mentor dessa iniciativa e está me ajudando a entender e a funcionar com as tecnologias, que todos nós temos alguns gaps, e o meu é esse da tecnologia, mas o Cláudio, como mentor dessa iniciativa, está aqui hoje nos dando esse apoio. Eu quero agradecer desde já a Oi Futuro, a Secretaria de Cultura de Mato Grosso, a todos que estão nessa assessoria, nessa mentoria. Temos o Henrique também, que é o mentor, e o Cláudio. E vocês, alunos, que estão sendo convidados a fazer parte desta obra que está iniciando, Aprendendo Juntos, e que é a nossa Casa Networking Arte. Qual é o propósito? O objetivo maior é que ele seja uma casa onde o escritor encontre o que ele precisa para trilhar a sua jornada de escritor, desde o escrever o seu livro até vê-lo nas mãos do leitor, vendido. Então, nós vamos iniciar com essas oficinas de escrita criativa, que é o primeiro passo para o escritor, é escrever o seu livro, e avançando nessa jornada, depois nós teremos, então, a revisão, a capa, a leitura crítica, o marketing, a venda, enfim. Para vocês que estão aqui entenderem o que é esse trabalho, o que é essa aula, o que é essa oficina de hoje, é o pontapé inicial, a nossa primeira sala da Casa Networking Arte, tá bem? Hoje nós vamos iniciar, então, com escrita criativa, e o tema específico dentro de escrita criativa é crônica. A convidada especialista é a professora Maria Tereza Freire, e que ela, na sua apresentação, na sua aula, ela mesma vai se autoapresentar. Então, mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos, e que a nossa aula seja um sucesso. Professora Maria Tereza. Boa noite a todas, um prazer estar novamente aqui com vocês. Acredito que muitas que estejam presentes estiveram no nosso encontro pelo Instagram. Então, é muito bom revê-los, encontrá-los, poder falar com vocês e conversar sobre crônica, que é um texto narrativo, o qual eu pratico muito, escrevo bastante. Então, Cláudio, você poderia iniciar a apresentação, que assim tem o meu currículo, e eu vou explicando um pouquinho mais desses detalhes aí de currículo, para as pessoas conhecerem. A nossa apresentação de hoje é crônica, um outro olhar do cotidiano, porque vocês sabem muito bem que o cotidiano pode alimentar nossa inspiração, nossas ideias e, sobretudo, as nossas escritas, ou o nosso tema para escrever, pode nos dar muito conteúdo. E esse cotidiano alimenta principalmente as crônicas. E é com esse aspecto de olhar diferencialmente para o cotidiano que está ao nosso redor, que está ao nosso lado, à nossa frente, ou seja, está por todo o canto onde nós estamos, é esse cotidiano que nós podemos observar com outro olhar e tirar dele informações poéticas, muito criativas, para que se tornem um texto, uma prosa, uma narrativa, e que agrade a muitas pessoas e faça com que a literatura se conforme e se estabilize e se divulgue cada vez mais dentro desse gênero literário. Cláudio, por favor. Então, vocês têm um bocadinho de mim aí. Dessa vez, lendo, vendo,
é melhor, vocês entendem muito mais o que eu sou. Então, esse doutorado em comunicação e saúde foi uma experiência excelente, porque nós vimos a abrangência da comunicação em todas as áreas, sobretudo na área da saúde. O mestrado em educação me deu as condições mais aprimoradas de poder acompanhar o aspecto educativo, principalmente na pós-graduação. Eu sou jornalista de formação e professora universitária, fui professora universitária da PUC do Paraná durante muitos anos. Desculpem, eu estou de vez em quando a arrumar os cabelos, porque como eu estou na praia, o calor é permanente, então tem um gostoso ventilador aqui assim. Bem, aí eu também sou consultora em educação e comunicação, faço algumas consultorias e também sou artista plástica. Escrevo livros, escrevi vários livros na área da comunicação e depois eu passei para a área literária. Então, são livros com poesias, com contos e crônicas. E como doutora, eu não poderia deixar de participar de revistas científicas e de congressos nacionais e internacionais, porque nós tínhamos obrigação de termos uma produtividade forte por causa da titulação. Então, nós participávamos, eu participava de congressos nacionais e internacionais de 2 a 4 vezes por ano. Estive em Portugal mais de uma vez, participando do Congresso Internacional na Universidade Católica de Portugal. Excelentes encontros. E também, na área da literatura, eu faço parte de várias academias, a Academia Feminina Mineira de Letras, em Minas Gerais. Nesta academia, eu me inscrevi alguns anos atrás com uma crônica, e vocês depois vão ver sobre tamanhos de crônica, como a crônica pode ser longa, mais longa, menos longa, mas nesse eu ganhei com uma crônica assim, um pouquinho mais longa, mas muito interessante, e que bateu lá, inclusive, alguns escritores internacionais. Foi uma grande satisfação estar lá na academia. Participo da Academia de Letras do Brasil, no Rio de Janeiro, mas vou começar a atuar com ela no Paraná, sendo responsável por ela no Paraná. Depois disso daí, eu vou conversar com a Leni, com alguns tantos aí, sobre essa participação do Paraná da ALB. Da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, a ALPAS 21 do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, do Movimento Nacional Elos Literários, que é na Bahia, um movimento muito grande, muito forte, e do Centro de Letras do Paraná, da Academia Paranaense da Poesia e também, atualmente, do Centro Feminino Paranaense de Cultura. E sou presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, AGEP Paraná. Essa associação é uma associação em todo o Brasil, 17 cidades brasileiras, geralmente as capitais, e é uma associação que já está fazendo 51 para 52 anos. É uma jovem senhora, mas é uma associação com uma expansão imensa pelo Brasil todo, carreando jornalistas e escritoras em seus eventos, nos seus encontros e nas suas assembleias. Cláudio, por favor. Aqui nós temos até um pensamento, um mote da AGEB que une a todas nós e que nos incentiva a ir adiante, a perenidade do pensamento pela palavra. Então, nós podemos deixar o nosso pensamento como escritores, aí eu abranjo todos os estilos, porque nós deixamos a nossa palavra impressa, a nossa palavra oral, e isso nos torna perenes. Então, o maior legado que nós podemos deixar para as pessoas em geral e para as nossas famílias e para os nossos amigos e para as pessoas com quem convivemos são as nossas palavras, que podem estar impressas ou podem estar também na virtualidade, nos e-books e nos faces e nas publicações literárias online. E aí nós vamos começar com o nosso conteúdo, com o nosso tema. Aí o Fernando Veríssimo diz isso, que a crônica é um gênero literário indefinido, em que cabe tudo, do universo ao nosso umbigo, e a gente aproveita dessa liberdade. Isso significa que a crônica ela tem variações, e ela vai tomar a característica do escritor.
E ela cabe, quando ele diz que ela cabe, que cabe tudo na crônica, é porque os comentários cotidianos podem ser comentários próximos, um pouco mais distantes e muito distantes. Então, hoje nós tivemos alguns aspectos, mas tem um deles que eu vou deixar para o final, porque é uma coisa bem importante. Nós tivemos alguns aspectos, até políticos, de ressonância, etc., e que estavam longe. Isso pode ser crônica? Sim, pode ser uma crônica política. Então, quando nós podemos trazer do universo até a nossa localidade temas, assuntos ou situações que estejam acontecendo e que caibam dentro de uma crônica, dentro desse comentário de cronicista, isso, então, vai responder a essa colocação do Luiz Fernando Veríssimo. Mas olha só, escrever alguma coisa que preste sobre o cotidiano é difícil, porque todos acham que falar uma crônica, que escrever uma crônica, ou até falar que a crônica pode ser falada, porque nós temos no web rádio e na web TV nós temos crônicas, e elas são lidas, né, porque são ouvidas. Então, as pessoas às vezes acreditam que para fazer uma crônica é simplesmente fazer o relato do cotidiano, ler do engano. Aí é uma informação jornalística. Quando você coloca o cotidiano em termos de informação, você está optando pela característica jornalística. Eu posso falar disso porque eu sou jornalista e professora também, então tenho os dois lados para poder fazer essa conotação. Então, a crônica, para ela se tornar este texto característico, diferenciado de uma informação jornalística, não é muito fácil. É preciso que haja um fio condutor, precisa que haja uma atração para o leitor. Senão você começa a ler e você diz, mas eu li isso no jornal tal, eu ouvi isso na TV tal. Isso nós não queremos. A crônica é um texto complementar daquilo que o jornal apresenta sobre determinados fatos. Não precisa ser sobre um fato que também foi enfoque jornalístico. Não precisa. A crônica pode ser de uma criatividade imensa, e vocês vão ver algumas aqui. Bom, aí o Fernando Veríssimo diz o seguinte, aquela história que quem canta o seu quintal está cantando o mundo não se sustenta, mas depende do quintal. O que significa isso? Que não adianta eu ficar contando um fato que aconteceu na minha vizinhança se eu não faço uma relação geral que tem interesse para todas as pessoas lerem. Eu vou contar sobre o marreco da vizinha que fugiu do quintal dela. Que interesse tem isso para outra pessoa lá que mora lá adiante ou que mora numa capital que não sabe nem o que é um marreco, a não ser num restaurante? Então, é isso que ele quis dizer, que para você cantar o seu quintal, você precisa encontrar a relação que seja mais generalizada e que seja de interesse de pessoas que não conhecem o seu quintal. Aí sim, ela vai se tornar um quintal interessante. Aí passa a ser um quintal que vale a pena ler, ou seja, uma crônica que trata de um assunto local, mas que reverbera para outros espaços, para outro público, para outra abrangência. E aí, então, esse quintal vale a pena. Precisa que a crônica tenha, assim, esse eco interessante para poder atrair a leitura das pessoas. Então, a crônica é considerada um gênero textual curto. Não significa que tenha 3 parágrafos, ou, não sei, nós temos também mini-crônicas, isso é possível, então, vamos falar sobre isso. Mas qual é a origem da crônica? Ela originou-se do latim, crônica, e refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. Aí vocês veem a importância da cronologia, por isso é cotidiano. Cotidiano é o de hoje, ou de ontem, ou de antes de ontem. Mas poderá ser também de época passada, porque aí você vai buscar o tema, você vai buscar o fato, você vai buscar a situação e você vai trazê-la fazendo uma crônica, fazendo uma narrativa sobre a questão que você está abordando. Então, ela é marcada, sim, pela cronologia.
cronologia presente, pode ser a cronologia passada. E por que não a futura? Nós temos crônicas futurísticas, né, que pensam, que abordam o futuro, que nos faz pensar nas criatividade, nas criações, melhor dizendo, nas criações que poderão vir em função dessa tecnologia maravilhosa que nós temos. Então, a crônica tem esse referencial. E do grego, que significa tempo. Então, nós temos as duas referências sobre crônica, do latim e do grego. E as duas estão coadunadas com tempo. É por isso que a crônica, sempre a gente fala, a crônica é um relato do cotidiano, relacionada com o momento em que se vive, relatando fatos cotidianos. Sim, normalmente você faz isso. A crônica relata os momentos em que se vive, relatando os fatos cotidianos. Eu vou puxar aqui a pergunta que me fizeram na entrevista lá no Instagram sobre a velhinha de Taubaté. Com certeza é crônica, né? Já está dito em tudo que é lugar. Vou te interromper, Maria Tereza. Vou te interromper, bem lembrado. Não, mas eu não esqueço, eu tenho uma memória super boa. Minha filha Zinco e Selênio aqui deixam a memória toda. Eu não esqueço quase nada. Obrigada, Maria Tereza. Olha, eu só esqueço, também não esqueço. Eu ia dizer que eu esqueço de dinheirinho que eu não tenho, né? Mas eu também não esqueço, eu lembro disso todo tempo. Mas, enfim, a velhinha de Taubaté... Só um pouquinho, eu vou aproveitar, pessoal que está aqui, se vocês querem fazer perguntas, se tiver ficando dúvida ou querem mais esclarecimentos, lá no final. Isso, lá no final. É isso, vocês podem fazer lá no final, ou assim, anotem para vocês que a gente abre para perguntas, ou podem escrevendo no chat, que no final eu faço, aí a professora responde, tá? Isso. Quem quiser fazer perguntas, enviem no chat, no final a gente responde. Obrigada. Então, isso que a Leni falou, ela fala que é Lene, né? Eu falo toda hora, chamo de Leni, Lene. Desculpe. Mas, assim, todo mundo que quer fazer perguntas, realmente anote, porque é muito importante, porque chega no final vocês esquecem. E, assim, eu vou poder responder sem interromper, porque, às vezes, alguma pergunta de vocês pode ser respondida durante aqui a explanação. Então, exato, vão anotando, né? Então... A velhinha de Taubaté, ela se referiu a crônicas que o Veríssimo publicou durante uma época, durante até o governo do Figueiredo. E ele aproveitou da velhinha, que era uma inocente senhorinha, que acreditava em tudo que o governo falava, né? Ela era crédula. Falou, está falado. E nessa crença que ela tinha, ele foi apresentando as críticas que ele podia fazer. Então, ele usou de um personagem, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, ele usou de um personagem, e depois ela, se não me engano, ela morreu em 2005, se não me engano foi 2005, ele usou dessa personagem para poder se referir ao governo e das falhas e das situações do governo e da credulidade dela, que representava também a grande credulidade do povo brasileiro. O povo brasileiro tem, assim, não é um povo belicoso, não é um povo agressivo, né? E ele aceita as coisas. Atualmente, estamos, assim, atualizados, estamos mais embrenhados nas situações todas, sejam elas do que for, geográficas, históricas, políticas, sociais, econômicas, educativas, em todas as áreas. O povo brasileiro está agora muito mais atualizado, muito mais atento, acompanhando as nuances e as modificações. Então, esse povo brasileiro é um povo maravilhoso, digamos de passagem. Muito bem. Então, ele aproveitou a crônica, relacionou com fatos da época, cotidianos, porque eram publicações, acredito que semanais, no Estado de São Paulo, no Estadão, e lá ele ia aproveitando dessa credulidade, dessa opinião da velhinha de Taubaté, e ia colocando os seus pensamentos, as suas ideias sobre toda aquela situação sociopolítica que acontecia no país.
Então, foram crônicas muito inteligentes e muito bem feitas. Então, vejam só, eu tenho um bom exemplo do Rubem Braga. O Rubem Braga é um dos formidáveis cronistas que nós temos. Vocês podem ler à vontade Rubem Braga, porque vocês só vão aprender com ele e vão se encantar com os textos de Rubem Braga. Bom, então Rubem Braga diz o seguinte: meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada. Aí já está o fato, é um fato cotidiano. É uma moça que está sempre na janela de uma casa cinzenta, portanto, uma casa tristonha, e que ela está sempre doente, também sempre triste, e que ele quer fazê-la rir, para que ela não fique tão triste assim. E então, continua Rubem Braga, ela contasse a história para a cozinheira, telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Vejam como é que ele coloca a ideia dele nessa crônica. Ele quer fazer uma história, mas não é simplesmente para fazer a história, é para que ela ria e para que ela seja mais alegre e, portanto, um pouco mais feliz. Ele está preocupado com a situação dela. Continua Rubem Braga. Que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesmo ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Vocês vejam, o fato que poderia ser contado sem nada desses apelos de prosa e prosa poética, poderia ser simplesmente uma moça doente na sua janela, está sempre a observar o tempo e tristonha, mas ele envolve a narrativa numa prosa tão encantadora e inclusive chama o sol de louro, ele não chama o sol de amarelo, ele chama o sol de louro. Eu diria loiro, mas ele diz louro. Então, vivo, quente, o que significa? Que a vida pode ser assim, né? E a moça que é reclusa, que é triste, que é doente, poderia estar mais alegre, mais admirada com aquela beleza toda e com aquela escrita toda e se sentisse muito melhor. Então, vocês vejam que ele está transformando um fato cotidiano de ver uma moça triste numa casa cinza, uma moça enlutada e doente, numa narrativa que você nem percebe que ela é tão triste e tão doente assim. Ele vai transformando o personagem principal da crônica dele. E aí ele continua, e que no fundo de uma aldeia da China, lá longe, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi, com certeza, algum anjo tagarela que apontou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até o nosso conhecimento. É divina. Olha só como é que ele coloca o pensamento do chinês sobre o próprio texto dele, sobre a própria escrita dele. Seria uma história tão engraçada, tão agradável, que nem o chinês acreditaria que tivesse sido escrita por um humano, mas sim por um anjo. Olha que tipo de crônica e que colocação que o Rubem Braga faz. E quando, continua o autor, e quando todos me perguntassem: mas de onde é que ele tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, e que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que apontava a outro desconhecido e que, por sinal, começara a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história. Gente, se vocês pararem para refletir, esses pedaços que estão aqui não é a crônica inteira, eu pensei algumas partes e coloquei um sequencial. Mas se vocês repararem como é que ele faz a trama da crônica, uma trama simples, porque a crônica tem trama simples.
num enredo simples, mas ele faz de tal forma que você se enreda na leitura e que você se prende nessa leitura e que você está percebendo. Eu parece que vejo o chinês falando e eu parece que ouço a pessoa dizer: eu ouvi de outra pessoa na rua, me dá a impressão que eu estou até ouvindo. Continua o Rubem Braga. E eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente, deixa eu fechar esse negócio aqui, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta do meu bairro. Então, um fato cotidiano no bairro dele, no quintal dele. Mas o quintal dele foi tão forte, tão abrangente, que chegou até a China. E que ele transformou um fato de bairro pequeno, triste, enlutado, de uma moça doente, numa narrativa encantadora. E ele inventou tudo isso só para deixar aquela moça um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeita. Então, vocês viram aí esse relato de cotidiano? Isso é relato de cotidiano. Mas que relato, né? Envolvido numa prosa, numa criatividade de Rubem Braga, né? Com certeza. Também na crônica, personagens amparam a proposta da crônica, seja que assunto a crônica queira abordar. Assuntos variados. Esses personagens até aparecem para quê? Que a crônica se torne mais humana, individualizada e dinamizam a narrativa. Então, os personagens dão um alento diferente numa crônica. Precisa ter? Não. Eu faço crônicas com personagens, vocês verão, mas também faço sem. E não é obrigatoriamente ter um personagem, mas você pode ter. Recentemente, eu criei um diálogo entre audácia e cautela. Inclusive, está publicado no meu Face, porque saiu no jornal Correio do Povo, Correio da Palavra, lá do Rio Grande do Sul. E daí eu divulgo também no meu Face. E tem uma conversa entre audácia e cautela. Olha só, é danada o diálogo das duas, ou dos dois. Ok, então vamos ver como é que os personagens podem dar assim, vida à crônica, podem humanizá-la e dinamizar a narrativa, tornando o texto não passivo, mas assim, dinâmico. Esse texto é meu. E eu fiz, vocês vão imaginar, durante o período da pandemia. E esse texto eu começo da seguinte forma. Entrei no quarto silencioso e escuro. Pretendia acender a luz quando eu vi sussurros. Espreitei, tentei entender o som, que às vezes recrudescia. Mantive a escuridão e dei mais alguns passos que me levaram em direção ao armário. Como assim? Alguém dentro do armário? Que barulhos abafados eram aqueles? Aproximei-me mais ainda e, com muita cautela, entreabri a porta do armário. Quase caí para trás de susto. Eu ouvi mesmo. Uma voz forte disse: eu represento os vestidos e estamos revoltados com a situação atual. Aqui pendurados não temos visto nem as paredes do quarto. Vozes mais estridentes e uníssono falaram juntas. E nós? Desde o ano passado não damos nenhuma voltinha. A nobre lady não se digna nem a nos olhar, mesmo no inverno. O que são camisas para ela? Nada, menos que nada, alteou uma voz entre todas. Vocês estão percebendo? Eu comecei apresentando a minha ideia, né? Adentrei ao quarto e ouvi os barulhos. E aí eu dei personagens às roupas. Eu transformei as roupas em personagens. E os personagens vão conversar entre si. E vão apresentar as suas ideias e as suas reclamações. Nós temos mais uma tela, mas antes de passar, eu gostaria que vocês percebessem o que é que está por trás dessa conversa de roupas, que são as personagens dessa crônica. Vamos ver se vocês vão me dizer isso.
Talvez eu guarde, mas acabo explicando na próxima tela. Continuam as roupas. Que falta de elegância e charme, me dizem as roupas enfurnadas no armário. Não poderia ter mais capricho a se vestir melhor para jantar, almoçar ou tomar o chá da tarde? Os pijamas estão felizes, protestam as roupas novas, principalmente. Eles são usados, lavados e estão sempre cheirosos. Então, as roupas continuam reclamando, e vários tipos de roupa estão reclamando. Em coro, bem orquestrado, as roupas decidem se rebelar e lutar por sua liberdade de sair. Combinam que assim que as portas do armário se abrirem, pularão sobre sua dona e exigirão seus direitos de livre locomoção. Em altos bardos gritarão: não queremos mais ficar confinadas, vamos para a rua. Bom, vocês estão vendo aí uma reclamação de roupas dentro de um armário, enfurnadas dentro de um armário. Por quê? Porque não puderam sair, porque foram impedidas de sair, porque a liberdade de ir e vir foi controlada, foi cortada. E elas estão reclamando, mas não era uma reclamação também de muitas pessoas? Então, eu coloquei nas falas das roupas que viraram os personagens dessa crônica, talvez um desabafo de tantas pessoas que gostariam de estar dizendo isso naquela época. Aí termino eu. Claro que essa crônica também está cortada, eu só tirei 2 pedaços e ela tem um pouco mais. Digo eu, em surdina, recuo lentamente e no escuro saio do quarto. Vou dormir no sofá da sala. Meu querido e paciente companheiro de todos os dias, e assistir minhas séries de pijama. Então, aí está o nosso posicionamento naquela época, né? Eu represento isso. Nós ficávamos do quarto para a sala, da sala para o quarto, da cozinha para o banheiro, da copa, e a gente zanzava dentro de casa, e quantas pessoas só de pijama. Então, por isso, os pijamas estavam felizes, mas as outras roupas não. Isso significa que, será que nós estávamos felizes? Então, isso fica a critério de vocês para decidirem, porque cada um tem sua opinião, e opinião é para ser totalmente respeitada. Mas eu fiz uma crônica crítica de toda a situação, mas, ao mesmo tempo, engraçada. E essa crônica foi publicada deixa eu pensar aqui, no site do Dicionário Português. Enfim, teve uma publicação importante e foi muito bem apreciada e todo mundo achou engraçado, com uma crítica velada, né? Mas foi realmente, todo mundo começou a dar risada com os diálogos. E eu tenho um grupo de amigas que muitas vezes eu mando meus textos para elas antes de publicar e pergunto a opinião. Aí dizem, às vezes até dizem, olha, melhor ali, melhor aqui, corrige ali. Dão esses pinacos, têm licença de dar esses pinacos. Mas elas sempre aprovam, quando elas aprovam bem, mesmo que tenha alguma coisinha ou outra, mas normalmente elas aprovam e eu fico bem feliz, porque assim posso publicar, né, sem medo. Então, nós falamos de fatos cotidianos, de personagens e agora a referência dos acontecimentos diários presentes e passados. Isso é bem importante, porque nós vamos encontrar em crônicas contemporâneas, modernas e contemporâneas, narrativas sobre fatos que já passaram, acontecimentos que já passaram, mas que vêm apresentados em forma de crônica. A narrativa da crônica é curta e a linguagem é simples. Quando se fala linguagem simples, não significa que você vai escrever como você fala. Sempre eu sou favorável de que a escrita deve ser um pouquinho mais elegante, bonita. Se você puder usar recursos estilísticos, use bons adjetivos, novos verbos, né, para dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, vai fazer toda a vida alguma coisa. Muda, né? E eu escrevo, eu canto, eu faço pintura, eu faço canto, eu faço yoga, não, eu me exercito, isso. Então, utiliza a riqueza da língua portuguesa, do nosso idioma maravilhoso, que tem verbos
que descrevem as situações de uma maneira muito mais elegante, muito mais objetiva, e nós temos uma gama de adjetivos que, nossa, nós nem damos conta de metade, talvez. Mas procurem, quando estiverem escrevendo, coloca lá no dicionário, online, né, um sinônimo para isso, sinônimo para aquilo, e aparecem vários. E vocês vão utilizando muito mais a beleza da nossa língua para discorrer sobre um tema que é um fato, às vezes até simplório, mas que, por causa da elegância da escrita, ele vai se tornar algo interessante e atrai muito mais a atenção do autor. Vamos lá ver a próximo slide, Cláudio. Então, aí nesse aspecto, vamos ver como é que o Fernando Sabino, outro cronista maravilhoso, que vocês podem e devem ler. Então, aqui mais tarde, mais adiante, eu dou uma lista de grandes cronistas, assim, que, sabe, se formaram na literatura brasileira, sem dúvida, e que são grandes realmente, né? E não são regionais, eles são nacionais e internacionais, mas tem uma repercussão fortíssima e vale a pena ler as boas crônicas, isso é que deve ser lido. Fernando Sabino diz o seguinte: a caminho de casa, entro num botequim da Gávea. A Gávea é um bairro do Rio de Janeiro, um bairro antigo e tradicional do Rio de Janeiro. Entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Só um instante. Então, vejam bem, na busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nessa escrita do Fernando Sabino, não tem nada difícil de se entender. Ele não foi buscar o dicionário, as palavras mais complicadas e esdrúxulas, não. Mas ele tem uma escrita bonita, assim, ele usa adjetivos, substantivos interessantes, ricos, que valorizam a narrativa dele. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Não precisa dizer assim, nossa, eu estou assustado, né? Assim, né? Isso a gente fala. Para falar não tem problema, mas para escrever, quanto mais assim você usar de um recurso, né, de estilo, do nosso idioma, de todos os recursos que o nosso idioma nos oferece, melhor, fica mais bonita mais elegante a sua escrita. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acabava de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos de palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha, no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Vocês estão vendo aí uma situação que até hoje existe no mundo inteiro. Mas o Fernando não faz isso com um mau modo para poder desvalorizar alguém, não. Ele vai falar muito bonito adiante. O que ele está mostrando, nós vamos ver um pouquinho adiante. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Então, ele já fala, ele falou de uma situação de raça, falou sobre a sociedade familiar, e agora vamos ver como é que ele vai continuar. Imediatamente pôs-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você.
bem discretos, sempre muito discretos. A mulher está olhando para ela, para a menininha, com ternura. Ajeita ali a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observar. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Gente, essa última frase é uma mágica que o Fernando Sabino faz de toda a situação que ele contou. Ele apresentou um momento que nós sabemos que existe ainda, né? Já falei isso, e que às vezes é tão tristonho porque as pessoas valem pelo que elas são por dentro, pela sua personalidade, pelo seu caráter. Não importa a parte de fora, nunca importa. Importa, sim, como ela age, como ela se comporta, como ela é no seu âmago. Isso é o que importa. E ele, então, mostra que os pais estão muito felizes porque conseguiram fazer uma celebração num lugar público para ela e não simplesmente escondidos dentro de casa. E que conseguiram não ser chamados, não chamar a atenção ou não serem chamados a atenção por estarem lá. E, sobretudo, o pai, ao encontrar o olhar bonito, o olhar cândido, o olhar assim, de aprovação do Fernando Sabino, digamos que seja isso, ele se sente glorioso e abre o seu sorriso maior, porque ele está feliz e viu que ele estava certo, que ele teve a aprovação e que ele deveria realmente comemorar o aniversário da filhinha. E aí o Fernando Sabino acaba com isso. O sorriso, eu queria um sorriso puro, porque o sorriso do pai era esse sorriso, o sorriso puro pelo aniversário da filha que ele pôde comemorar. Então, vejam bem como apareceu esse aspecto de não sei o que fazer. Como não sabe? Sempre sabe. Sempre tem algo para ser valorizado no simples cotidiano. E olha como ele deu valor a uma celebração do qual ele nem fazia parte, ele só estava simplesmente observando. A observação é um dos recursos para se fazer uma bela crônica. Atentem a isso. Vixe, estou demorando, né? Vou falar menos, tem que falar mais rápido. Relato poético do real, uma narração direta e imediata com elementos valorativos. Então, essa realidade que a crônica apresenta, ela pode ser uma prosa poética. Não precisa ser nada de informativo, senão, como eu já disse no início, vai virar informação jornalística. E se ela está envolvida numa prosa poética, mesmo que seja uma narração direta, mas tem elementos valorativos, que são os elementos que eu já comentei. Os recursos estilísticos, os recursos da língua, da maravilhosa língua portuguesa. Nossa, com essa gama de palavras, tanto verbais, quanto substantivos, quanto adjetivos, quanto pronomes, enfim, com toda a gama de palavras que nós temos ao nosso dispor para ser utilizado e tornar a narração valorada, com elementos valorativos. Vamos ver como é que isso pode ser feito. É outra crônica minha. Vocês tinham que conhecer um pouco do que eu escrevo, né? Se depois quiserem conhecer, entrem no meu Face, lá tem um monte. Distância. Alço voo. Percorro espaços infinitos, vislumbro terras e mares conhecidos e desconhecidos. Busco a paisagem benfazeja que me dê abrigo, que me albergue no recôndito do seu calor, do seu amor. Quilômetros vencidos em horas, minutos, segundos. Cubro distâncias infindáveis, reconheço o distante como uma dádiva e um obstáculo. Entendo o próximo como um presente e um empecilho. Lanço o olhar pela vastidão que me circunda, buscando o que me deleita, me agrada, me convence, me pertence. Esse é um relato na prosa poética. Se você trocar isso em miúdos numa fala sem a poesia, você vai
dizer isso aí em 2 linhas, nada mais do que isso. Vejo terras e lugares desconhecidos, acabou. Mas não, você envolveu, né, foi possível envolver numa poética, e isso torna o texto diferenciado. Então, são os estilos de crônica que vocês estão vendo, interessantes, reflexivas, engraçadas, poética agora. Então, são os estilos de crônica que podem ser feitas. E o autor pode fazer qualquer uma delas. Ele não é obrigatoriamente, vou fazer só prosas humorísticas, ou prosas engraçadas, ou prosas... Não, depende do momento, do assunto, do fato cotidiano, né? E do estilo que ele queira dar à narrativa. A distância que segue por caminhos áridos, selvagens, arborizados, amenos, separa corpos, mas não mentes. Não impede desejos, vontades. Não desfaz sonhos. Não limita a imaginação. Não inibe a ansiedade em querer diminuir a distância entre seres que se atraem como ímãs amorosos, que anseiam por corpos unidos, mentes enlaçadas, corações palpitantes e almas entrelaçadas, por bocas que se beijam, acariciam e pronunciam palavras envolventes, audazes para o amor, sábias para a vida, suaves para aqueles que precisam de acalento, apoio e esperança. Então, é outro trecho, né? E eu tirei poucos trechos, e que eu faço uma descrição que, por causa da poética, ela se encorpa e se faz diferente. Eu poderia dizer isso, e também em 2, 3 linhas. Mas vejam só, a distância, o que é a distância? Né? O que eu quis dizer com a distância aqui? A distância é física, mas não precisa ser mental, não precisa ser amorosa, não precisa ser carinhosa. Você pode ter isso tudo mesmo à distância. Você pode demonstrar sentimentos mesmo à distância. Então, e as bocas não são simplesmente para falar ou para comer, mas para utilizar de palavras que façam bem às pessoas, né? Tanto ao amor, quanto à amizade, quanto às pessoas com as quais você convive, que você ensina, que você entabula um relacionamento. Distância apaziguada pela imagem que vai e vem, que mostra um sorriso, um olhar tristonho, alegre, que mostra a face querida, quase tocável, quase em frente, em uma tela tão próxima para ser beijada, afagada. Tão longe, intocável, somente vista, causando mais saudade, mais anseio pelo aconchego, pelo amor, a se desvendar entre frases carinhosas, voluptuosas, sensuais, às vezes atrevidas. A distância fugaz, a distância permanente, medida, o afastamento que se interpõe entre o contato de mãos, braços, bocas, lábios, corpos. Todavia, me acalenta e me faz alçar o último voo audaz, intrépido e esperançoso. Então, eu continuo com essa prosa poética e dizendo da distância, que é só vendo como nós estamos nos vendo agora e não podemos nos tocar, mas isso já é alguma coisa que antes nem isso podíamos fazer. Então, apesar dessa distância, mas sabendo que pode haver pelo menos uma visualização, isso já me faz bem, já me deixa acalentada. E aí, por causa disso, eu alço o último voo. Quem sabe encontrar outra pessoa, outras pessoas, e ter esse contato que é tão bom e que a distância não permite. Espaço reduzido. A crônica realmente a gente faz em uma página de computador, estou falando. Uma página, 2, quando muito 3. E transforma o fato cotidiano em acontecimento engraçado, irônico, triste, impactante, até tranquilizador e apaziguador, dependendo da abordagem e do tipo da narrativa que o autor define. Então, isso nós já vimos.
Nós vimos uma crônica engraçada, vimos uma crônica reflexiva, vimos uma crônica poética, vimos também aquela, né, de reclamações das roupas. Então, ela transforma esse cotidiano do jeito que o autor está querendo escrever. É o autor sempre que define isso. Ninguém tem que dizer para ele como fazer, ele escolhe como fazer. E depois de uma certa experiência, você sabe realmente como escolher e como definir. A crônica foi... isso é importante. A crônica foi inicialmente desenvolvida a partir do século XV, como um relato histórico dos fatos reais ou fictícios, ou dos acontecimentos cotidianos, às vezes com toque de humor. Século XV, isso é Idade Média, gente. Então, como é que nós tínhamos as crônicas orais? Os menestréis ou os contadores de história iam de castelo em castelo contando os fatos dos castelos, das guerras, das situações todas, geralmente de luta, e contando de aldeia em aldeia. Então, isso aconteceu desde o século XV. Então, não é agora, a crônica é moderna. Não é moderna, não. A crônica é muito antiga. E ela foi, se transformando e assumindo características dependendo da época. Hoje em dia, nós temos as crônicas contemporâneas, que têm outras características. Nós somos todos contemporâneos. Luiz Fernando Veríssimo, outra coisa engraçada. Olha só. Minha mulher e eu temos um segredo para fazer um casamento durar. Isso vai servir para vocês? Sei lá, acho que não. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo a minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Ela disse, em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri, a cozinha, porque ela não cozinha. Então isso é Veríssimo. O Veríssimo é... brincalhão até não poder mais. Assim, são autores cujas crônicas têm peso, têm fundamento, podem ajudar vocês a escrever. Ou aprimorar, né? Ou simplesmente saber, porque muita gente aqui talvez já escreva crônicas. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se ela soltar, ela vai às compras. Então, ele tem que segurar. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então, ela diz, nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí, comprei para ela uma cadeira elétrica. Olha só que casamento perfeito. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento, mas isso é óbvio. Ai, meu Deus do céu. Eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre certa. Eita, mulher. Já faz 18 meses que não falo com a minha esposa, é que não gosto de interrompê-la, mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? E eu respondi, poeira. Porque ela não limpa. Olha só, gente de Deus, isso é uma veia brincalhona do Veríssimo que dá para nos inspirar a fazer esse tipo de crônica bem engraçada mesmo, muito para dar risada. Aí nós temos o Machado de Assis, o nosso grande cronista, e ele faz crônicas da antiga corte. Isso são uma imagem que vocês podem encontrar na internet e podem ler várias crônicas do Machado de Assis. Por isso pode ser de passado, porque ele fala da corte e até hoje nós lemos para nos atualizar como eram os fatos cotidianos da corte brasileira. No Brasil, ela se tornou um estilo de texto bem difundido desde a publicação dos folhetins, isso em meados do século XIX. O Brasil sempre um pouquinho mais tarde, mas chegou também numa época bem boa e teve muito sucesso. Conquistou leitores e atualmente é bem difundido nos meios de comunicação e em publicações literárias, e isso é verdade. Se vocês abrirem jornais, mesmo que seja online, tem sempre espaço para crônicas, e nas publicações literárias, nas coletâneas das quais participamos, eu participo de várias, e isso acontece também, a gente envia crônicas que dão 2, 3, 4 páginas, porque os livros são um pouquinho menores. Aí estão uma imagem dos folhetins da época do século XIX, vejam só como eram bem pouco, a imagem era como era na época, né? O que era possível fazer. Hoje em dia nós temos as coisas maravilhosas.
Tipos de crônica que nós podemos falar. É uma narrativa de situações cotidianas sobre a ótica do autor. Então, eu repiso isso, eu enfatizo isso. É sobre a sua ótica que a sua narrativa vai se desenvolver. É sobre a sua ideia, é sobre como é o seu olhar sobre o cotidiano. O seu olhar é que vai definir como você vai escrever a sua crônica. A crônica jornalística, que é a narração e a argumentação para promover reflexão. Não é notícia jornalística. É uma crônica jornalística em que o fato é apresentado com um certo recurso estilístico para argumentar e as pessoas refletirem. Também pode ser irônica, histórica, humorística, poética, nós já vimos. Histórica, as do Machado de Assis, com certeza. Com uma especificidade no jornalismo, como pode ser crônica social, policial, esportiva, judiciária, teatral, entre outras. E isso vocês estão cansados de ver no jornal. Quem gosta de ler sobre a crônica policial vai com certeza lá buscar, porque o jornalista vai apresentar os fatos lá dessa forma. Esportiva, os homens todos gostam muito, mas as mulheres atualmente também estão acompanhando. Então, isso são tipos de crônica que vocês veem permanentemente nos jornais impressos, que atualmente são poucos, mas nos jornais online, que atualmente são muito mais. Aí nós temos Carlos Drummond de Andrade, o nosso maravilhoso cronista, poeta, escritor, tudo que vocês acharem por bem. Então, vocês veem que são nomes assim de peso, né? que eu estou trazendo para vocês lerem o melhor, buscarem e aprenderem, aprimorarem e se encantarem com os melhores. Alguns cronistas brasileiros, Machado de Assis já foi falado, Drummond acabou de falar, Rubem Braga apresentamos, o Fernando Veríssimo eu sempre falo, Fernando Sabino, vocês viram uma deles, Carlos Heitor Coni, foi um grande cronista, Caio Fernando Abreu, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, as crônicas do Nelson Rodrigues é uma realidade poética nua e crua. Paulo Mendes de Campos, Clarice Lispector e Hilda Hilst. Eu aposto que vocês nunca ouviram falar da Hilda Hilst, mas ela é uma poetisa, uma cronista, ela tem roteiros de cinema, ela é uma escritora assim, super criativa, diferente. Se vocês tiverem tempo, procurem Hilda Hilst e leiam. Ela tem poemas espetaculares. A crônica dela é formidável. Então, esses são alguns cronistas que são incomparáveis, na realidade, né? Porque não tem gente melhor assim do que eles e outros desse nível. Eu estou tratando do melhor nível possível. Clarice Lispector, Crônicas para Jovens, que ela faz... Bom, a Clarice é ótima, né? De escrita e vida. Então, vamos lá. Isso aí para vocês terem. O antológico do Luiz Fernando, que é meio século de crônicas, ou coisa parecida. Até no subtítulo ele já dá o pitaco dele diferente. Ele é muito inteligente. Bom, aqui nós já estamos no final. Então, foram utilizadas essas crônicas para análise. O Rubem Braga, Meu Ideal Seria Escrever, Fernando Sabino, A Última Crônica, Luiz Fernando Veríssimo, Crônica Engraçada, Maria Tereza, eu mesma, Rebelião do Armário e Distância. Muito obrigada, e aí eu estou à disposição de vocês para algumas perguntas. Desde que me inventei aspirante a escritor, busco aprender sobre os conceitos de gêneros e tudo mais, busco sempre me atualizar. E em todo o meu estudo, ouço e vejo que crônicas é um gênero narrativo curto. Daí vem a minha pergunta. Podemos considerar os livros, as crônicas de Nárnia, como uma crônica ou simplesmente é um nome para chamar a atenção do leitor? Olha, eu vou ser bem sincera para você, eu não li as crônicas de Nárnia, porque são crônicas, tem um nome disso daí, de ficção, de uma criação muito, assim, maluca. Sim. Não é maluca, maluca é um modo de falar, é uma criatividade diferenciada. Eu conheço um pouco das crônicas de Nárnia, das séries que tem, mas nunca li. O que você já leu das crônicas de Nárnia? Você já leu? Enquanto ele responde, o Rafael está aí. Rafael, abre o microfone e pode conversar com a professora. Rafael está? Boa noite. Boa noite.
Escuta? Boa noite. Boa noite, Rafael. Infelizmente, eu não cheguei a ler os livros. Essa pergunta eu citei, né, as Crônicas de Nárnia, mas tem vários outros livros que têm como título as Crônicas, né, as Crônicas de Nárnia, as Crônicas de Ita. Aí a questão foi mais nesse sentido. Quando vem um livro intitulado As Crônicas, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, seria possível considerá-lo como crônicas, caso como gênero? Mas vejam só, o livro, você precisa, agora você é que vai me ajudar, porque eu não li as Crônicas de Nárnia, nem vou dizer aqui que li, porque eu não li mesmo, é uma leitura que não me atrai muito. E então você vai ter que dizer isso, você vai ter que abrir o livro, porque a crônica é realmente um texto mais curto. 3 páginas, eu diria. Num livro, 3 páginas de computador, num livro, dão 6 páginas, talvez. Tem gente que faz crônicas de 8 e 12, mas isso não é bem a regra correta. Isso, 8, 12, já passa a ser conto, mas com um conteúdo diferente. O conto, nós vamos ver mais adiante, tem um conteúdo diferente da crônica. A crônica é um episódio, é uma situação, é um relato de um fato cotidiano. É assim que é a crônica. Agora, pelo que eu vejo dos filmes que existem, são fatos prolongados. Eu não seria se na realidade, se são crônicas ou se são relatos de Nárnia, vivências em Nárnia, porque Nárnia é o local, né? Não é isso? Então, Isso. Então, se seriam assim, vivência em Nárnia, experiências em Nárnia, porque são episódios longos, e nós vamos ter que abrir o livro para ver como é que é feito a narrativa escrita, para entender se realmente é uma crônica ou não. Porque a palavra crônica é bonita e chama atenção. Então, todo mundo escreve alguma coisinha, e eu vou ser bem sincera para você, eu sou exigente nesse ponto. Aliás, eu sou exigente com a escrita, bastante, com a minha e com a dos outros. Só que com a dos outros eu não falo nada, mas a minha eu ajeito. Então, as pessoas escrevem alguma coisinha e dizem, fiz uma crônica, o que você acha? Eu dei uma aula sobre crônica, depois eu recebi umas 15 crônicas. Uma era crônica, o resto não. E eu analisei uma por uma e falei exatamente o que estava escrito e o que faltava para virar uma crônica. Tinha algumas que até tinham um iniciozinho legal, mas precisava ter fôlego para ser uma crônica. Uma página, pelo menos. Então, Rafael, temos que ver os livros. Quem sabe você abre os livros e me diz, professora, não me chame, precisa me chamar de professora, Maria Tereza. Maria Tereza, eu li eu vi as crônicas, são textos de não sei quantas páginas. Eu digo, puxa, Rafael, vou ter que ver isso também. A gente pode ver isso online, né? Não tem problema, eu acho que a gente consegue. E aí vamos tirar essa dúvida, mas se for coisa muito longa, já fica difícil ser crônica. Ok, vamos para uma outra pergunta. Bacana. Eu encontrei aqui o comentário que você está, foi ele que fez no final. Ele disse que aula maravilhosa, infelizmente perdi algumas partes, mas como está sendo gravado, depois ele vai conseguir retomar, que ele chegou um pouquinho depois. Obrigada, Rafael, por estar aqui. Enfim, obrigada a todos, claro, com certeza. Aí tem uma pergunta da Mariana que diz assim, a gente já sabe a resposta, mas a professora vai responder com mais propriedade. Ela pergunta, o conto é o mesmo que crônica? Não, né? Mariana, né? Nosso próximo encontro. Não, peraí. Mariana, é Mariana Ribeiro? Mariana Ribeiro. Então, vendo a Mariana ali. Mariana, atente para uma coisa. Nada é igual a nada na literatura. Cada texto literário tem sua característica própria. Então, você nunca compara crônica com conto, com reflexão, com, sei lá, agora nem me vem todo a cabeça. Mas nada é parecido. E as diferenças, às vezes, são até pequenas. Por exemplo, crônica, conto, vamos tirar fora. E prosa literária. É parecido? Às vezes, não é. Uma prosa literária não precisa ser obrigatoriamente uma crônica, e uma crônica nem sempre é uma prosa literária. Uma crônica pode ter características
de prosa, ou pode ter recursos literários, ou pode ter poética, e não ser uma prosa, entendeu? Então, todos os gêneros literários têm diferença. Nenhum é igual ao outro, ok? Bacana, obrigada. Pessoal, se alguém de vocês tem uma pergunta e queira fazer abrindo o microfone, é só se manifestar, levantando a mãozinha ou abrindo o microfone e pedindo a palavra mesmo. Enquanto... Então Maria do Carmo. Abre o microfone, Maria do Carmo, vai lá. Maria Tereza, eu gostei muito da sua aula, viu? Achei ótima. Gostei mesmo, eu nunca tinha ouvido nada sobre crônica. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Se eu escrevo um relato sobre uma personagem histórica e quiser que seja uma crônica, eu não posso incluir datas nem fatos? Ou posso? Mas você já disse a palavra, relato histórico. Aí não dá para fazer crônica disso? Você até pode, mas é que assim, a crônica é uma coisa mais leve, sem estar assentada em datas, em referências. Uhum. E ela, você até pode colocar no século tal, em meados do século, aconteceram fatos, não sei o quê, um fato interessante. Você pode situar o fato, isso você pode. Tá. Mas aquela data, assim, certeira, como é o relato histórico, normalmente não aparece. Olha o que eu estou falando. Normalmente não aparece. Mas, se você colocar a data e se você envolver isso num relato leve, interessante, continua na característica de crônica. Agora, cuidado para você não referenciar muito em datas, né? Não se apoiar muito em datas, em fatos históricos explicativos ou explicados, porque aí ela vai ter característica de um relato histórico. E um relato histórico é algo muito importante e que tem que ser referenciado. Gosto muito de relato histórico. Então, veja, vai adiante. O relato histórico, ele pode incluir comentários do narrador? Seu, né? Comentário seu. Veja só, cuidado quando o comentário não for assim muito do eu acho. Uhum. Você pode contar o fato e fazer um comentário. Este fato teve uma repercussão, vamos supor, né? Você está falando de uma crise política que aconteceu no século XIX. Me veio essa ideia. E aí você diz, essa crise teve uma repercussão importante na sociedade brasileira, estendeu-se para... Você faz um comentário, Maria do Carmo, estou certa, Maria do Carmo? Você faz um comentário, mas não na base de eu acho que isso podia ter sido... Não, isso não. Isso não. Baseado em fatos de novo, né? Exatamente. Você vai dizer a repercussão foi tal, criou caso para isso. Você tem que ter o comentário fundamentado, sempre, sabe? Porque esse negócio de escrever, depois que a gente bate lá no doutorado, que as pessoas me perguntam, como? Não faz, você tem que saber, você assim fica arretada, né? Então, comentar por comentar, não. Uhum. Comente com argumento. Com argumentação, com fundamentação, né? Para a pessoa entender, para a pessoa reconhecer que o seu comentário é de alguém que sabe sobre o assunto, entendeu? Tá. Por isso eu disse para o Rafael, não sei sobre Nárnia, porque eu podia dizer, as crônicas de Nárnia são muito interessantes, mas eu estava falando sem argumento, então não posso. Entendeu? Entendi. Obrigada. Tá. Imagina. Mais alguém, pessoal? Ana Beatriz, Léo, Mariana... Fica todo mundo com vergonha, vamos conversar, eu gosto de conversar com todo mundo. Ana Beatriz, pergunta. A Maria Inês Botelho abriu o microfone. Maria Inês Botelho. Oi, Maria Inês, chegou? Querida, foi ela que me indicou. Amiga. Aí. Vamos lá, Maria Inês. Bem-vinda, Maria Inês, bem-vinda, boa noite, muito obrigada pela indicação da professora, sou muito grata a você, minha companheira de Rotary também. Isso, tudo bem com vocês? Cheguei Tudo. agora na reunião do Rotary.
É, a minha é a quarta-feira. Então, Marinês é cronista também. Dá um pitaco parabéns. aí, minha amiga. Você também é cronista, você também faz crônica. Olha, Nilceia, olha só, gente, conhecida, Nilceia também faz crônica. Obrigada. Mariana, Janete. Oi, Janete. A Isaltino, Rafael já se manifestou. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta, então. Maria Tereza, né? Já pediu para tirar a professora. Você colocou na sua fala, da parte da escrita, né, que poderia ser escrito de maneira de uma frase, 2 frases, mas isso perderia a beleza da crônica. Então, para fazer o contrário, se eu quero escrever uma crônica, seria correto dizer, primeiro escreva de maneira bem simples, direta, sem esse charme, para que você possa ter um texto com sentido e depois enriquecê-lo? Ou já vai direto para a escrita mais ajustada para a crônica? Qual que seria o melhor caminho? Tá no mudo, desculpa, tá? Abre o microfone, Maria Tereza. Deixa eu abrir. Pronto. Pronto. Isso. Desculpa, o nome saiu rapidinho. Como é o nome? Cláudio. Cláudio. Você, Cláudio? Eu mesmo. Então, Cláudio, na realidade, é você que vai me dizer isso. Porque é o seguinte, como escrever vem de cada um. Eu, por exemplo, escrevo no caderno. Olha só, isso assim, tá vendo? Eu tenho, assim, uns 10 cadernos assim. Porque eu sento em algum lugar, lá em casa, etc., a ideia vem, eu começo a escrever. Se eu faço eu vou dizer isso para você para depois chegar até lá. Se eu faço no computador, eu barro, porque o computador me mostra a palavra errada, eu volto para corrigir, perco a sequência. E à mão, eu escrevo super rápido. Letrão, caderno, vai enchendo o caderno, né? E letrão, eu vou embora, depois eu me dando para digitar tudo. Bom, mas vem inteira, Cláudia, do jeito que vem, eu mando bala. Quando eu digito, eu vou corrigindo, trocando algumas palavras, colocando o substantivo. Agora, eu tive que fazer, eu tinha um texto, agora é essa a tua resposta aí. Eu tinha um texto pequeno, uma mini crônica, e eu precisava, porque é possível você fazer uma mini crônica, assim, uma metade do computador, de página do computador. E eu tinha aquela mini crônica, e eu tinha que mandar uma crônica, e tinha 2, 3 dias, digo, Jesus amado, como é que veio o negócio para a minha cabeça? Olhei para aquela mini crônica e falei, já sei, eu vou ampliar isso daqui. E trabalhei nela agora. E deu certo, e ficou bom. Mudei o texto, mas eu fui enxertando. No início, na metade, etc., acabou dando uma crônica de 1,5 páginas. Então, isso vai depender de você. Vai depender de como a ideia, o assunto que vem para você, como é que ele se desenvolve. Porque, para mim, as coisas se desenvolvem na cabeça. Quando eu sento para escrever, eu já tenho um monte de coisa na cabeça. E como eu disse na outra vez, eu às vezes tenho 2, 3 textos que eu começo e não estou continuando, mas eu não os perco. Quando eu falo, bom, eu vou terminar esse agora, volta, vem tudo, e eu mando bala, à mão, escrevendo à mão. Eu quis fazer no computador essa semana, e não sei o quê, e eu parava, digo, ai meu Deus, o que eu vou escrever agora? Não sabia. Eu digo, sabe o quê? Vai para o caderno mesmo, depois eu me ralo digitando. Eu vou fazer o quê? É assim que eu sou. Então, o jeito que você é, se vem a ideia inteira, deixa vir. Se não vem, se vem uma coisa simples, deixa vir. Depois você relê e diz, nossa, que eu posso dizer mais bonitinha, que eu posso ampliar, que eu posso fazer. Não, que eu vou deixar assim mesmo, tá bom. É você que vai dizer, Cláudio. Cada escritor tem o seu, né? Tem o seu jeito de produzir. É o seu, cada um. E eu acho ótimo. Porque assim, o que você faz, o que cada um de vocês faz, é importante e tem valor, porque foi você que fez. E também para ficar registrado que essa é uma iniciativa minha, inscrita em um edital de cultura na Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso. Essa iniciativa tem a proposta de ser exatamente o que o nome diz, networking e arte. Então, fazer um networking entre todos os envolvidos em uma jornada do escritor.
porque a escrita criativa já é uma arte, o capista é uma arte, o ilustrador é arte, o designer é arte, o marketing de vendas é uma arte. Então, todas essas artes se encontrarem nessa casa Networking e Arte, e a gente começa abrindo a primeira sala, que é o primeiro passo do escritor, escrita criativa. No andamento dessa nossa iniciativa, a gente vai dando informações, vai convidando vocês, e vocês convidados que estão aqui, quero agradecer por hoje, agradecer por estarem conosco, vocês estiveram no dia 10, lá na live. No dia 22 será uma live aberta no Instagram, que a Maria Tereza vai dar uns spoilers assim, do que será a nossa aula do dia 24 no Zoom sobre contos. Então, é outro gênero. Então, já fica o convite, vão informando, mas aqui é uma outra proposta. Abre o microfone, Cláudio. Aqui, está me escutando? Sim. Como diz Lene, tudo nessa vida é um aprendizado. Então, acho que esse galgar que você está trazendo, você está vindo dentro desse movimento, você está sendo, nesse momento, digamos, acelerada pela Oi, pelo braço de impacto social da Oi. Então, ou seja, estar aqui já é uma vitória, né? Então, acho que é um aprendizado muito grande. E com relação à tecnologia, eu vou dizer isso agora como área da tecnologia muito forte, né? Área de desenvolvimento, não se assustem com ela. Olhem para ela de um olhar diferente. A gente faz ela de uma maneira tentando ser tão simples para que seja fácil. Então, às vezes, a gente meio... É como a Maria Tereza disse. Talvez eu não consigo escrever. É só talvez um bloqueio que a gente, com o dia a dia, na escrita começando, vai pegar o jeito. E aí entra a palavra networking. Eu não tenho que saber tudo. Eu preciso ter pessoas à minha volta que possam se dispor a me ajudar. Não, mas eu não entendo a tecnologia. Pequenos detalhes, pequenas informações, pode sempre sim ajudar, gente. É um ajudando o próximo. É essa nossa economia colaborativa, esse é o nosso impacto social. Então, é isso que a gente faz. Obrigada, Cláudio, principalmente por estar aqui hoje no nosso pontapé inicial. Isso para nós era importante, principalmente para a minha iniciativa importante. Obrigada, Maria Tereza, pela sua aula, que todo mundo aqui está elogiando, gostou, tem carinhas aqui, coraçõezinhos, e dizendo que foi bem produtivo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. E obrigada, Maria Inês, pela indicação. E tem a Helena levantou a mão. A Helena levantou a mão? Fala, Helena. Helena, abre seu microfone. O microfone dela está aberto, talvez não esteja saindo som para nós. Helena, tá desconecta o microfone. Deixa só no computador. Tá certo. É que a Helena, ela chegou agora no final. É desde o início que ela estava tentando entrar, eu estava me comunicando com ela. É uma menina que participou do projeto Natal Café com Lene. Tem muita gente lá do meu projeto aqui, a Carmo, a Helena, e ela entrou agora só no final, ela não conseguiu praticamente assistir a aula, né, Helena? Ela deve estar testando. Deixa eu falar um pouquinho aí com ela, com o povo todo, para poder dizer o seguinte. É sempre muito interessante. Eu estou tentando aqui só o speaker, mas não está dando. Enfim, eu vou tirar uma foto, né, para depois dizer, olha, gente, eu estava aqui, viu? Abra as câmeras, quem puder. Abra as câmeras para aparecer... Pois mas eu queria tirar eu já tirei de todo mundo na Gallery. Na Gallery eu tirei já de todo mundo. Mas está todo mundo, é isso mesmo. Patrícia, Janete, J. Oliveira, Luciana, abram as câmeras para não ficar tudo fechadinho. Aí vai dizer que eu não dei uma aula. Todo mundo tem que aparecer. Nilceia está rindo, porque Nilceia já me conhece de montão, já sabe como eu sou. Marinês também. Bom, deixa eu tirar uma foto aí de todo mundo para guardar, né? De recuerdo. Recuerdo de Pacaraí. Não, é recordação da nossa aula mesmo. Mas então, aí vai, vamos lá. Todo mundo bonitinho. Pronto, eu já tinha tirado. Pessoal, mais alguém quer falar, quer se manifestar, quer fazer perguntas? Enfim. Tem mais alguém? Ok? Senão nós fechamos a aula. Nilceia, não quer nada, não? Maria Inês, Okay. Cláudio? Isso, eu quero agradecer a indicação, só um bocadinho. Eu queria agradecer a indicação da Maria Inês, o convite da Lene e a presença de todos vocês e a ajuda e o suporte do Cláudio. Foi muito bom estar aqui conversando, espero ter ensinado alguma coisa, ter ajudado a vocês, Nilceia vai falar. E eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa, e quando precisarem uma ajuda,
estou aí para ajudá-los. E espero saber que esse povo aqui é cronista. Isso daí é o mais importante, né? Legal. Nilceia, vamos lá, fala aí. Quero agradecer a todos, né? Maria Inês, que indicou você, a Leni, e a todos os colegas que estamos aqui, né, juntos, e parabenizar a todos nós, né? Uhum. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você, Nilceia. Tá, gente? Então, assim, se ninguém mais quer se manifestar, eu agradeço, o pessoal pode... fica o convite para o próximo tema, que é contos, tá? Nós teremos a live depois mais uma aula como essa, também pelas inscrições, e o Cláudio, eu gostaria dele confirmasse comigo, você vai gravar, né? Depois, na nossa mentoria, você me ensina a fazer isso. Essa de hoje você grava, tudo bem, Cláudio? Já está gravado, fica tranquilo. Então tá bom, joia. Obrigada, gente, boa noite.